E agora a gente está aqui com o Sérgio Performance, ele que é especialista no ganho de potência em veículos, vai responder para a gente uma pergunta: se é possível o ganho de potência na regulagem da polia de comando? Na verdade isso é uma técnica que a gente na preparação usa há muito tempo, até antes de existir polia regulável. A gente chama de alterar o enquadramento do comando. Você pode atrasar o comando ou adiantar o comando em relação à posição original. O comando para o motor funcionar direito, ele é montado numa posição em relação ao pistão, quer dizer, a hora que vai admitir a misturar combustível e a hora que vai jogar o gás fora. E aí todo comando de válvula, mesmo o comando de performance, tem uma ficha no comando que indica a posição ideal de montagem desse comando. Montando na posição ideal, aquela posição é a que dá uma performance para que o comando foi projetado. Só que dependendo da situação, por exemplo, o cara vai usar o carro na cidade ou numa condição de uso em rally, um exemplo, que você tem muita situação em que você freia o carro, cai muita velocidade, você tem que retomar, você tem que ter força nessa baixa rotação para reagir logo. Então a gente não monta o comando na posição indicada pelo fabricante quando construiu o comando. A gente faz uma regulagem para ganhar esse torque de baixa rotação. E na condição oposta, é você imaginar um carro que vai andar num circuito, por exemplo, em Interlagos, em que ele está sempre em alta velocidade, com giro alto e troca muita marcha. Então, mesmo em curvas, no miolo, que a curva é mais fechada, ele está numa rotação alta, ele dificilmente fica com um motor, um carro comum desse, como um Gol, abaixo de 4.500 RPM, em qualquer curva lá. Então eu não preciso desse torque violento de baixa para ele sair parado, porque ele já está com muito giro. Eu faço o motor ganhar o máximo possível de potência e perco um pouquinho desse torque. Como que é feito isso? Nessa polia que a gente, para facilitar o trabalho, na verdade, porque antigamente a gente fazia outras modificações, hoje existe para quase toda a linha de automóvel. Você montando essa polia na posição 0, que seria o enquadramento original, você tem o efeito do comando original. Se eu quero ganhar o torque, eu adianto o comando, quer dizer, o comando ele vira mais para frente no sentido horário em relação à posição que ele estava estática. Eu ganho torque, então o comando adiantado eu melhoro o torque de baixa. Eu perco um pouco em alta rotação. Mas se o interesse na hora é o torque, se eu estou precisando do torque, então eu faço isso e ganho o torque porque eu precisar. E o oposto, como é lógico, se eu atrasar um pouco o comando em relação ao original, eu ganho mais potência em alta rotação e perco um pouco desse torque. Isso aí é tão funcional que hoje em dia, a grande maioria, se não todas as marcas de automóvel, usam desse método de avançar e atrasar o comando de válvula, só que agora eletronicamente. Os sistemas de variação de comando dos carros originais hoje são acionados de forma hidráulica com o próprio óleo do motor. E existe uma válvula que controla o quanto ele vai avançar e o quanto ele vai atrasar. O que ele faz com isso? Uma coisa que a gente já procurava antigamente, quando adiantava e atrasava o comando, é você aumentar a faixa de trabalho do motor. Quer dizer, quando está em baixa rotação, o módulo eletrônico avança o comando e te dá um torque enorme de saída. O carro sai muito melhor. Conforme ele vai subindo de rotação, ele já vai automaticamente atrasando e vai elevando a rotação final do carro. Então você aumenta a gama de trabalho, a faixa de trabalho. E isso foi muito providencial, vamos dizer assim, nos motores multiválvula. E desde que eles foram criados, quase todo mundo que anda há mais tempo com motor multiválvula sabe que eles eram críticos de torque de arrancada. O multiválvula é lento para sair, depois que embala ele anda muito bem. E se você avançar o comando, por exemplo, só de admissão, você já tem um ganho de torque, ele anda bem. Mas aí você acaba perdendo a vantagem de ser multiválvula em alta rotação porque ele não gira. Com os sistemas automáticos que tem hoje nos carros, você resolveu o problema que tinha de torque em motor multiválvula. Tanto que todas as fábricas estão lançando vários motores hoje multiválvula e todos têm uma faixa de torque boa em baixa rotação, independente dos turbos. E os turbos, inclusive, de fábrica, já tem comando variável também para os turbos. Então isso aí não digo uma invenção, uma adequação do motor. Em alguns carros é assim, quer dizer, nesse caso no Gol é fixa. Eu escolho o que eu quero do motor. De acordo com a necessidade do motorista, você altera. De acordo com a necessidade. E isso já acabou sendo incorporado nos carros de linha, porque hoje com o desenvolvimento dos motores de fábrica, aumentou muito a eficiência e ele já é controlado eletronicamente, quer dizer, o módulo de injeção controla. Inclusive, isso é tão funcional
Para motores que têm comando variável de fábrica, existem sistemas de eletrônicos do mercado paralelo, que são sistemas para calibração, que a gente usa muito em competição, e já tem previsto no sistema uma saída para operar os comandos variáveis originais dos carros. Quer dizer, a gente monta a nossa curva de variação de comando num módulo programável, de tanto que isso é eficiente. E os motores mais modernos agora, multiválvula, variam os dois comandos. Varia comando de admissão e comando de escapamento. E você trabalhando com os dois, você tem ganho em todas as faixas de giro, que é o que tem aumentado nos motores. Então, só como para quem nunca montou a folha de comando e tem dúvida, como regra básica: adiantou o comando de admissão, ganha torque; atrasou o comando de admissão, ganha potência. E aí é só achar o ponto que ele acha mais adequado. Tá certo, obrigada por compartilhar isso com a gente, foi muito interessante. E a gente se encontra numa próxima aqui, né, Sérgio? Sem dúvida, assim que tiver novidade. E você continua com o 100% Motor.